Permita-me então agora, de uma forma bem breve e objetiva, ajudar os irmãos a saber em quem votar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eles estão preparados psicologicamente? Vamos lá, você vai ver que vai ser fácil. Se você deseja fazer a vontade de Deus como eu, se você crê que a Bíblia é regra de fé e conduta, você vai ver que vai ser tranquilo a gente saber em quem votar. Eu vejo que não tem muito mistério não. É só a gente fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Vamos ver? A história do rei Jotão vai nos ensinar que nós temos que votar naquele que faz o que Deus aprova. Preste bem atenção para isso. A história de Jotão nos ensina que nós devemos votar naquele que faz o que Deus aprova. Não é... Escute isso, irmão. Por favor, entenda esse princípio. Eu e você não podemos votar em alguém que faz o que nós aprovamos, ou o que ele aprova, mas o que Deus aprova. Porque se este governante não fizer o que Deus aprova, a nação vai ficar debaixo de maldição. Como está lá a Venezuela, como está a Argentina, como está o Chile, como estão outras nações de reis, ou presidentes, ou ministros que não fazem o que Deus aprova. Então, o que eu quero com essa primeira verdade ajudar você nesse contexto? Seu interesse não pode estar em primeiro lugar. O interesse de Deus é que tem que estar em primeiro lugar. Veja o que diz o texto, acompanhe comigo para você me entender melhor. Versículo 1 e 2. Vamos ler juntos essa passagem? Versículo 1 e 2. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Temos aqui então um rei novo, que reinou durante 16 anos. E o que ele fez? Ele fez o que o Senhor aprova. Não diz o texto que ele fez o que o povo aprovava, nem tampouco o que ele aprovava, mas o que Deus aprovava. Foi isto que fez a diferença no reinado deste homem. Ele fez o que Deus aprovava. E a pergunta que você tem que responder, e eu também, é esta: o meu candidato fez ou faz o que Deus aprova? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Estou pensando em votar em fulano de tal. Fulano de tal fez o que Deus aprova? Faz o que Deus aprova? Seu plano de governo, Deus aprova? Não é o que você aprova, nem o que o candidato aprova. É o que Deus aprova. Deus fez a diferença neste reinado, porque este rei fez o que Deus aprova. Você e eu não podemos ser egoístas na hora de escolher um presidente, um senador, um deputado. Nós temos que ser crentes antes de votar. Porque se você votar segundo a ideologia política do candidato, segundo apenas os planos do candidato, sem esquecer como é que é o relacionamento dele com Deus, você vai colocar talvez um candidato lá que possa ser ateu. Olha aí, vamos só olhar aqui para a nossa cidade. Vamos olhar aqui para a nossa cidade. O Juiz de Fora escolheu uma prefeita que traz consigo uma cultura, uma ideologia e ao mesmo tempo também uma religião. Então, o que ela está fazendo? Onde ela pode, ela está abrindo espaços para práticas de candomblé, de umbanda, por aí vai. Ela é idólatra, ela é mística, ela é espírita, mexe com espíritos. Então, você vai para aí, para a região aí, você vai ali no espaço, eu não sei como é que é o nome daquele espaço ali onde tem um mercado ali. Espaço Mascarenhas. De vez em quando lá, você vê lá, estão lá invocando demônios lá, com autorização, influência e apoio da prefeita. Percebeu? Não tem como você separar a pessoa da sua crença, das suas convicções. Não tem como, não tem como. Não tem candidato neutro. Todo candidato tem os seus valores morais, tem as suas crenças, tem os seus princípios e também tem os seus valores. A pergunta é, em quem que esse indivíduo crê? O que ele fez, Deus aprovou? O que ele faz, Deus aprova? O que ele quer fazer, Deus aprova? Então vamos lá. Vamos para a prática aqui agora. Os irmãos acham que Deus aprova o uso das drogas? Aprova, irmãos? Pronto. Então, se você já tem um candidato que apoia o uso das drogas,
ele já está fora. Concorda comigo? Você acha que Deus aprova o aborto? Não, porque a Escritura não apoia isso. Estude a Bíblia e você vai ver. Em nenhuma circunstância Deus aprova o aborto. Então, se um candidato é a favor do aborto, ele não está fazendo, ele não quer algo que Deus aprova. Então já começa por aí. Se o seu candidato ele é a favor de defender a bandidagem e a criminalidade, você acha que Deus aprova uma coisa dessa? Pensa nisso, irmãos. Se o governo, escute isso, em Romanos 13 diz que o papel do governo, da autoridade governamental, é combater o crime, é frear o mal na sociedade. Mas se um candidato, ele apoia e defende a bandidagem, irmãos, como que você acha que Deus vai aprovar se Deus é contra o roubo, se Deus é contra o assassinato, se Deus é contra o crime? Ele é a favor da justiça e não da injustiça. Como que eu, como cristão, vou votar em um candidato que defende bandido, irmãos? Não posso, porque Deus reprova uma coisa dessa. Você acha que Deus apoia um candidato que quer a destruição da família tradicional? Por que não, irmãos? Porque Deus instituiu a família. Ele colocou os pais para instruir os filhos. Ele instituiu o casamento. Então você vai encontrar candidatos que respeitam a família e candidatos que querem a destruição da família na sua ideologia política. Percebe? É muito sério isso, gente. Não tem como você fechar os olhos para essas coisas. Você acha que Deus vai aprovar um governante que quer destruir a religião, seja ela qual for, e até mesmo a cristã? Não, porque Deus quer que você preste culto. Deus quer que você o adore em espírito e verdade. Deus quer que você se reúna como igreja. Então, você tem que perguntar, esse candidato aqui, ele é a favor da liberdade religiosa ou ele é contra a liberdade religiosa? Porque se você não pensar nisso, você pode dar um tiro no seu pé e vai dar um tiro bem dado. A coisa é mais séria do que você imagina, gente. Então é isso que vai ajudar a gente a votar da maneira certa. Filho, esquece seus interesses. Ah, mas eu estou preocupado com os pobres. Não adianta você botar lá um governante que fala, que pensa nos pobres, mas é idólatra, macumbeiro, feiticeiro, corrupto, sem vergonha. Esses pobres vão continuar pobres porque Deus vai amaldiçoar. E não só ele, mas toda nação que escolhe um político idólatra. Isso que é o problema. E nisso vai a gente também. Está vendo? Eu não estou aqui falando para você de ideologia da esquerda, do centro de direita. Estou falando para você aqui de uma ideologia bíblica, teológica, cristão. Em quem você vai votar? Em alguém, meu irmão, que faça aquilo que Deus aprova. Olha a ficha passada desse candidato. Ele fez o que Deus aprovou? Não fez, meu irmão. Pelo amor de Deus. Me ajude e te ajude. E nos ajude. Amém, meus irmãos? Me ajude, te ajude e nos ajude. Porque se o indivíduo já tem ficha limpa, ficha suja no passado, meu irmão, seja quem for, não importa quem seja. Se fosse o meu pai, eu não votaria nele. Se fosse meu filho, eu seria o primeiro a dizer, não vote nele, porque a ficha dele é suja. Entendeu? A gente não pode misturar as coisas, irmão. Sabe por quê? Porque está em jogo o futuro de uma nação. E o caráter vai fazer a diferença nessa hora. Essa que é a questão. E eu vou mostrar para vocês isso. Mas vamos lá. Então, no verso 2, nós aprendemos que nós precisamos votar em alguém que faz o que Deus aprova. Ponto. Essa é a primeira coisa que eu quero aqui passar para vocês, tá bom? Quem entendeu isso aí, diga amém. Muito bem. Segundo lugar, meus irmãos, nós temos que também votar em alguém que anda segundo a vontade de Deus. E agora apertou mais ainda. É possível, pastor, um governante viver de uma forma que ele ande segundo a vontade de Deus? Sim, é possível. Olha o que diz comigo o versículo 6 deste texto que nós lemos. Vamos ler juntos? Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Sabe qual foi a razão de Jotão cada vez mais ser poderoso como rei? A razão está aí. Pois, segundo o texto, cadê? Andava firmemente segundo a vontade do Senhor,
seu Deus. Veja só, seu candidato, seu presidente, seu senador, seu deputado, ele não precisa ser crente não, porque eu me atrevo a dizer para você que tem muita gente aí de fora do mundo, que não é nem crente, que faz o que Deus espera, que muito crente não faz. Tem muita gente aí de fora que não é crente, mas é honesto. E tem muita gente que se diz crente que não é. Esse aí está fazendo a vontade de Deus, porque Deus, ele espera que as pessoas sejam honestas. Tem muita gente lá fora, irmãos, que ama o próximo. E tem muita gente dentro da igreja que não ama o próximo. Tal pessoa está fazendo a vontade de Deus? Não, está. Lá de fora está. De dentro, não. Então, o que eu quero passar para vocês é que é possível alguém de fora fazer aquilo que Deus espera, mesmo ela não sendo crente. Eu não estou aqui falando de salvação. Estou falando de gente que faz o que Deus aprova e o que Deus reprova. Então, meu irmão, independente se o indivíduo lá é crente ou não, a pergunta é, ele fez segundo a vontade de Deus? Por exemplo, foi um político honesto? Cumpriu a palavra? Eu preciso ser crente para cumprir a palavra, gente? Preciso ser crente para ser honesto? Não. Preciso ser crente para fazer o que é certo? Não. Para viver em santidade, não tem como, eu tenho que ser crente. Mas eu posso ser um político, eu posso ser um governante, um deputado, um senador, fazer a vontade de Deus dentro daquele contexto. Posso promulgar leis que vai beneficiar o meu próximo, e isso Deus se agrada. Posso trabalhar usando a minha função de senador, de deputado ou de presidente para fazer o bem para a sociedade, posso, e isso Deus aprova, e essa é a vontade de Deus, sem ser crente. Então, eu não estou aqui falando de crente, eu estou falando de gente que anda segundo a vontade de Deus, dentro do contexto que ela vive. Você vai encontrar aí políticos crentes que são mais desonestos do que políticos que não são crentes. Então, não cai nesse negócio de ficar votando em crente, não. Pega o histórico do indivíduo. Aliás, eu já fico de pé atrás quando vejo certos crentes se candidatarem. Não estou dizendo com isso que todo crente que vai se candidatar é desonesto, mas a maioria que eu conheci já era gente enrolada dentro do cristianismo e se aproveitou da política só para ganhar dinheiro. Está nem aí pensando no povo, tá? Então, meu irmão, em quem nós temos que votar? Verso 6 nos responde. Fala para mim, em quem que a gente tem que votar? Pois andava firmemente segundo a vontade de Deus. Vote em alguém que ande segundo a vontade de Deus. É nesse que eu e você temos que votar. Em políticos que estavam fazendo a vontade de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus e que se propõem a fazer a vontade de Deus. Percebeu? Está vendo como é que a gente vai conseguindo ter umas orientações mais fáceis? Você vai ver gente de fora querendo fazer aquilo que é certo. Gente, justiça é vontade de Deus. Quando você vê um político lutando pela justiça, querendo botar criminosos na cadeia, querendo soltar inocentes, isso é justiça. Justiça tem tudo a ver com Deus, com a vontade de Deus. Políticos que querem tirar bandidos que roubou a nação, que matou pessoas, que roubaram pessoas, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso é injustiça. A lei de Deus, irmãos, quem pratica o mal tem que ser punido. Quem faz o bem tem que ser honrado. Isso é justiça aos olhos de Deus. Então você vai encontrar políticos que querem punir criminosos que foram comprovadamente, por provas, são realmente culpados, punição para eles. E gente que faz o bem, ser honrado. Então, quando você conhece um político que tem esta visão, você pode ter certeza que esse camarada aí está fazendo a vontade de Deus, embora não seja crente. É isso que você tem que pensar. Então, nós estamos, irmãos, numa eleição polarizada, visivelmente polarizada. Existe um político onde toda a bandidagem vai votar nele, porque ele é a favor da bandidagem. Existe um outro político em que quem quer justiça nesse país vai votar nele, porque é o candidato que quer botar bandido atrás das grades. Percebe como é que está polarizado o negócio no Brasil? É isso. É o mal e o bem na prática. É a injustiça e a justiça. Isso é visível, irmãos. É o desonesto e o honesto. Então, pega o histórico, para desse negócio de ficar, ouvindo as coisas como se fosse um papagaio, e investiga. Você é uma pessoa inteligente. Busque informação. Investigue, irmão. Ninguém tem desculpa de não saber nada hoje, porque a internet está aí para mostrar para a gente o que a gente precisa, irmãos. Pelo amor de Deus. Ah lá, pega os jornais do passado, pega as revistas do passado, que
falar os fatos. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu nasci em 1972. Eu peguei uma parte do regime militar. Quando alguém vem falar para mim que teve ditadura, a conclusão que eu chego é: esse cara não sabe nem o que é ditadura. Não sabe o que é ditadura. Irmãos, em ditadura não tem nem igreja. Ditadura mesmo. Não tem nem igreja, porque a igreja é combatida em ditadura. Porque um dos inimigos do ditador é a igreja. Pega a história e você vai ver. Sabe em que época as igrejas mais cresceram? Na ditadura. Irmãos, a coisa começou a bombar, o avivamento veio para o Brasil em 1960, 1970, 1980, e as igrejas tinham plena liberdade de cultuar a Deus. Vai para esses vizinhos onde tem ditadura, vê se a igreja cresce. Não. Os templos são fechados, são derrubados, são queimados. É isso que acontece onde chega a ditadura. Então, no Brasil não teve ditadura não, irmãos. No Brasil teve regime militar, governo de governantes militares. Ditadura, pelo amor de Deus, irmãos. Fora disso. Sem cogitação. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vivi essa época. Eu ouvi. Eu não fui iludido por professor que distorce a história do Brasil. Eu participei disso, eu vivenciei isso. Ninguém vem me contar, não, porque eu vivi isso. E muitos de vocês também viveram. Sim ou não? Sim. Pois é. Quando alguém me dizer que teve ditadura militar, está querendo distorcer os fatos. Distorcer completamente. Tem um professor de história, esqueci o nome dele. Ele estava sendo entrevistado e falando exatamente sobre a época do regime militar. E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Ele vai mostrando por fatos por que o governo militar nunca foi ditadura. Esqueci o nome dele agora. Ele é até um repórter numa desses jornais aí da internet. Esqueci o nome dele, vou me lembrar. E ele foi entrevistado por uma jornalista bem socialista que defendia essa ideia de que houve uma ditadura militar, e ele foi só refutando, respondendo pelos fatos. E nunca houve uma ditadura militar como é ensinado nas escolas hoje. Então, não se deixe levar pelo que o povo fala. Vai investigue, vai estude. Veja como foi a história realmente. Não distorcida, porque as pessoas estão querendo escravizar nossa mente, irmão, para te dominar. Então, você fica esperto. Vigia na terra. Amém, meus irmãos? Amém, gente? O povo está querendo escravizar a nossa cabeça. Sabe para quê? Para a gente ser dominado. Então, se você quer ser sensato, justo nas suas decisões, seja uma pessoa informada. Busque informação para que você possa tomar as decisões certas, tá bom? Mas vamos lá. Vamos encerrar aqui. Bom, nós vimos que Jotão fez o que Deus aprova. Andou segundo a vontade de Deus. Note que a Bíblia não fala qual foi a vontade de Deus que Jotão fez. Mas você vai perceber aqui, algumas passagens agora que nós vamos examinar, o que é que Jotão fez? O homem que fez o que Deus aprova e que andou segundo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Jotão reconstruiu o que era de suma importância. Veja o que diz o verso 3. Jotão reconstruiu a porta superior do que, gente? Do templo. Por que ele reconstruiu a porta superior do templo? Porque essa porta foi destruída. Porque o seu antecessor, os seus antecessores, ou melhor, não o seu pai, mas os seus antecessores não tiveram preocupação com a porta do templo. Ele chegou ao poder, ele percebeu, a porta do templo precisa ser reconstruída. É casa de Deus, é templo de Deus. Restaura aquele negócio lá, reconstruiu a porta. Por onde as pessoas passavam para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para o sacerdote ministrar diante de Deus. Reconstrói a porta do templo. Diz o texto aí. Reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Segundo, ele fez amplos trabalhos no muro. Começou a fortalecer a segurança da nação. Proteger o povo, porque o muro era o quê? Era uma proteção contra os invasores. Então, ele pensou na segurança do seu país. Pensou na proteção do seu país. Então, a primeira coisa que ele fez foi trabalhar firmemente nos muros. Olha o que diz o texto no versículo 4. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Note como que esse homem estava preocupado com a segurança do seu país. Protegeu o seu povo. Israel era cercado de inimigos, de adversários, gente que queria tomar posse da terra de Israel, de Judá. Então ele começa a estabelecer fortes torres, fortalece os muros, ele quer ver o seu povo
protegido. Isso aqui, irmãos, é um governante preocupado com a segurança da sua nação. E um presidente, um governante que faz a vontade de Deus é um governante que pensa na sua segurança, na minha segurança, na segurança do nosso país. Investe pesadamente em segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque o que tem de nação que está de olho nesse país. Tá? A China, chinesa assim, bem com o olhinho puxadinho, mas está de olho aqui no nosso país. Porque nós temos o que eles não têm. Tá? Tem muitas nações, a Europa está de olho aqui no nosso país, irmãos. A França está de olho porque aqui tem riqueza, aqui tem água. Aqui nós temos água, irmãos, que em muito lugar não tem. Então o mundo está de olho no país. Então um presidente sensato vai fortalecer a segurança da nação. Vai investir na proteção do nosso país. Porque não brinque não, irmãos. Nosso país não entra em guerra não. Mas se um presidente desse maluco de uma nação dessa quiser invadir o país aqui, irmãos, se o Brasil não estiver preparado, a gente perde essa terra aqui e vai ser escravo dessa nação. Então um presidente, um governante sensato, faz como Jotão, protege o país, fortalece a segurança da nação. Será que o seu candidato pensa nisso? Nós vivemos, irmãos, vou te contar a história que ninguém me contou não. Nós vivemos 30 anos nesse país, 30 anos nesse país, em que os governantes anteriores só foram enfraquecendo as forças militares, só foi enfraquecendo, só foi enfraquecendo, só foi empobrecendo, só foi desvalorizando, só foi desvalorizando. De tal maneira, irmãos, que se uma nação dessa vizinha quisesse invadir o país, fazia festa aqui nesse país. 30 anos, irmãos, assim. Tenho amigos meus que são militares, todos eles dizem a mesma coisa. Sabe para que é isso? Isso é intencional, isso é proposital. Um país fraco militarmente pode ser dominado facilmente. Vem uma superpotência e domina esse país aqui, ué. Então a pergunta que você tem que fazer é, qual é a proposta do seu candidato? É fortalecer a segurança do país ou não? Esse rei aqui se preocupou em fortalecer a sua nação. Quem entendeu, diga amém. Jotão fortaleceu a defesa do seu país, construiu o que era necessário. Olha o que diz o verso 4 aí. Construiu cidades nos montes. Não foi cidade, não, foram cidades. Várias cidades foram construídas nos montes de Judá. Onde não tinha população, onde não tinha gente, ele colocou gente lá. Construiu cidades. Ele construiu o que era necessário. Depois disso, fortes e torres nas matas. O que aconteceu com o Jotão, hein? Ele foi um rei derrotado ou foi um rei vencedor? Segundo a história que nós lemos aqui, ele venceu o inimigo. Olha o que diz o texto aí, versículo 5. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então, os amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo, 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão é um rei vencedor ou perdedor? Vencedor. Ficou mais fraco ou ficou mais poderoso? Mais poderoso, porque o verso 6 diz: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Você quer um governante fraco ou poderoso, irmão? Você acha que isso faz a diferença? Muita diferença, muita diferença. Triste, irmãos, é um país governado por um governante fraco. Feliz é a nação que tem um governante poderoso. Jotão cada vez mais era poderoso. Por que motivo você acha que ele venceu o seu inimigo, tornou-se mais poderoso? Porque ele fez o que o Senhor aprova. Essa é a história de Jotão. Vamos agora para a história de Acais, para a gente encerrar a mensagem de hoje. Sabe, capítulo 28. Agora eu vou ler a história, vou ler o texto bíblico e vou fazer o comentário. Beleza? Pontos importantes eu vou estar ressaltando aqui para vocês nos versículos que a gente lê. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos. Ele reinou o mesmo tempo que o seu pai. Seu pai, quando reinou, começou com 25 anos, 5 anos mais velho. Acais tinha 20 anos de idade quando começou, mais novo que seu pai. Mas reinou o mesmo tempo que seu pai, 16 anos. Isso é importante você saber, tá bom? Muito bem. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor aprova. Aí já começa a diferença entre Jotão e Acais. Um fez o que Deus aprova, o outro fez o que Deus reprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. Então,
ele foi o quê? Idólatra. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. O que é que esse texto aqui, só nessa parte, está mostrando para nós aqui de Acais? Um rei idólatra. Um rei que rejeitou Deus, que deixou Deus de lado para adorar ídolos. Chegou ao ponto de até mesmo queimar seus filhos em sacrifício. Olha que ponto, irmãos, chega uma pessoa quando rejeita Deus. Queimar o próprio filho, irmãos. Versículo 5. Olha a consequência de fazer o que Deus reprova. Por isso o Senhor, seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria. Começou a ser oprimido, começou a ser dominado. Mas o que diz o texto aqui? Que foi o diabo que entregou ele na mão do rei da Síria? Não, o texto diz que foi o Senhor que o entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Então, olha só, o rei da Síria derrotou Acais, os arameus derrotaram Acais, levaram uma parte do povo prisioneiro para Damasco. Para piorar a situação, Israel, irmãos de Judá, também derrotaram ele. Olha o que diz o texto aí, o texto continua. Israel também lhe infligiu grande derrota. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O que acontece quando um governante rejeita Deus? Derrota, irmãos. É fracasso, é vergonha, é opressão. É isso que vem não só sobre ele, mas sobre todo o povo que ele governa. Há o texto dizendo aqui, irmãos. E a gente começa então a ver as consequências da idolatria. Quem está entendendo aí, diga amém. Vou continuar o texto aqui para você, tomando conhecimento do contexto. Versículo 7. Zicre, guerreiro de Efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretende escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, seu Deus? Agora, ouça-me, mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, não põe esse nome, pelo amor de Deus, em ninguém. Mesilemote, esse é nome, gente? Jeisquia, filho de Salum, e Amasa, filho de Audilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Qual foi o alerta do profeta Obed? Israel foi lá, derrotou Judá e trouxe prisioneiros. Eles estavam trazendo prisioneiros como escravos, irmãos. Eram os próprios irmãos. Aquilo seria um pecado terrível diante de Deus. Então, Obed vai lá e vocês estão passando um problema para vocês, hein? Em português aqui bem claro. Vocês estão arrumando problema para vocês. Vocês estão atraindo a ira de Deus sobre vocês. O objetivo era derrotar Judá e não escravizar o povo, e não oprimir o povo, e não trazê-los para cá como prisioneiros. Liberta essa turma aí, porque senão a ira de Deus também vai cair sobre vocês. Entendeu o contexto? Quem entendeu, diga amém. Beleza. Então, os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros
e com as roupas e as sandálias dos esposos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre o jumento todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acais enviou mensageiro ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edonitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidade de Cefalá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Ajalon e Gederote, bem como Socó, Tiná e Ginzo, com seus povoados. Leia para mim agora o que diz o versículo 19. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei. Olha que coisa tão pesada, irmãos. O povo foi humilhado por causa de um governante. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou a Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Ele não tinha pedido ajuda para o rei da Síria? O rei, em vez de ajudar, o que ele fez? Mais problemas para ele. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles, para que me ajudem também. Oh, ignorância, né? Mas eles foram a causa da sua ruína, e o que mais? E da ruína de todo Israel. Você está vendo, irmão? Está vendo a responsabilidade que nós temos de escolher um governante para essa nação? Acais juntou os utensílios do templo de Deus e retirou de lá. O que ele fez? Trancou as portas do templo do Senhor. Isso te lembra algum governante? Sim. Ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Você vai em alguns países, principalmente, não tem como, tem que citar. Você vai em alguns países comunistas, como, por exemplo, na China, Coreia do Norte, onde os templos foram fechados e estátuas dos governantes sendo postos como ídolos, como deuses, são adorados, porque o Estado é Deus. Tem que tirar Deus para botar o Estado como Deus. É por isso que nos países onde os ditadores fazem a festa, eles são deuses. Então, Deus tem que sair de cena. Então, fecha essa porta do templo, queima o templo, destrói o templo, acaba com o culto para Deus, porque agora aqui vai ser um outro Deus. Lembra de Nabucodonosor? Mesma história. É assim, irmão. Lembra de César de Roma? Mesma história. O que o povo tinha que dizer quem era o Senhor? César. Onde tem ditadura, tem idolatria. Escreve aí, anota isso aí. Pode ter certeza. Onde tem ditador, vai ter idolatria. Sai Deus de cena e agora é o chefe de Estado, é o governante que vai ser o ídolo. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Oh, Jesus, peraí. Bati aqui sem querer aqui no negócio aqui. Pera lá. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acais descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. E aí, como é que foi a vida de Acais? Foi uma vida de vitória? Foi uma vida tranquila? Teve muito problema? Muito problema. E o povo? O povo também sofreu. O povo foi humilhado. Da mesma forma, irmãos, que a gente vê em algumas nações aí. Você vai ver nações prosperando e o povo prosperando, mas você vai ver nações, o povo empobrecendo e sendo humilhado. Ao ponto, irmãos, de pessoas comerem cachorro, porque não tem mais o que comer. Esses dias eu conversei com um venezuelano e fugiu da Venezuela e fugiu debaixo de tiro, porque ele era um dos políticos opositores desse presidente que está lá.
Quem conseguiu salvar eles foi o exército que estava ali na fronteira. Na hora que ele botou o pé no Brasil, eles não podiam fazer mais nada. Veio parar aqui em Juiz de Fora, olha só. Ele falou comigo assim, olha, você não sabe o que meu povo está passando lá. É uma miséria terrível. Ele disse assim, meu país, um dos mais ricos, próspero, hoje vive uma miséria. Todo mundo que se levanta contra esse governante, eles matam. Eu vim para cá. Aí tentando a vida, se reerguer, teve que fugir do seu país. Olha que humilhação. Você tem que fugir do seu país, deixar a sua casa, sua família, tudo lá, amigos, tudo, e vir para um país que você não conhece direito. Isso é muita humilhação, gente. É muita humilhação. Percebeu? A importância de nós votarmos em alguém que faz o que Deus aprova. É isso que eu quero fazer você entender nessa manhã. Se nós colocarmos um presidente que fizer o que Deus reprova, eu não preciso ser profeta para saber no que esse país vai chegar. Não preciso. Deus não precisa me revelar, porque Ele já está aqui revelando para a gente na Escritura o que acontece com um governante idólatra e com um governante que faz o que Deus aprova. Então, meu irmão, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, que você reflita sobre isso. Põe o que é mais importante. Ele está a fim de fazer o que Deus aprova. Ele anda segundo a vontade de Deus. Não anda, está fora. Está fora. Irmão, eu sou assim. Para mim é assim, as coisas é assim. Pá, acabou. É isso que a Bíblia ensina, é isso que eu vou fazer. Ponto final. Vamos orar pela nossa nação. Pedir a Deus, Ele coloque no Senado, na Câmara e na Presidência governantes que venham fazer aquilo que Deus aprova.